Só, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, não? Alguém? Não, não tô conseguindo ver, não. Agora conseguiu, professor. Beleza. Deu certo? Beleza. Obrigado aí pelo retorno. Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas unidades curriculares, na nossa unidade curricular de Fundamentos da Eletrotécnica. Lembrando, né, que a videoaula já está disponível da primeira webaula, que foi uma parte introdutória à eletrônica básica, né, explicando ali alguns conceitos mais físicos, né, da corrente, da tensão. Hoje a gente vai fazer algumas anotações com relação a o desenvolvimento de cálculo utilizando resistência, né? Como é que a resistência funciona, como é que a gente define o valor de uma resistência, tá? Então, conversei com o professor presencial, ele falou que já ia mostrar para vocês, né? Muitos de vocês já têm experiência nessa área, mas é importante a gente fazer esse nivelamento e ter conteúdos gravados relacionados a esse conteúdo, né? Esses métodos, né, e essas fórmulas que são utilizadas para desenvolver os cálculos com resistores, né? Resistor em série, resistor em paralelo, resistor misto, né? O sistema de resistores mistos, tá? Então, basicamente, o que é um resistor, né? Na última aula a gente conceituou sobre esses elementos de tensão e corrente e ficou faltando a gente falar sobre as resistências. Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui. Ele está iluminando ali. Ah, beleza. Então, de onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e secador elétrico? Basicamente, são elementos resistivos, né? Alguns elementos resistivos, eles têm função, a própria função dele é o aquecimento, tá? No geral, em circuitos com uma potência muito alta, circuitos são puramente resistivos, né? E aí o resistor ele tem algumas características diferentes dos outros elementos que a gente vai estudar. A gente terá um momento que a gente vai estudar ali os indutores, capacitores, né? Elementos da eletrônica, diodo, transistor, mas nos resistores a gente tem uma característica importante que é o resistor ele não atrasa a corrente com relação à tensão quando ela é consumida, tá? Então, em outros momentos a gente vai falar mais, mas basicamente o fator de potência dele é zero, né? E aí depois eu vou explicar para vocês o que é fator de potência, como é que a gente calcula, como é que a gente corrige esses fatores de potência, tá? Então, a função do resistor, em um primeiro momento, é transformar a energia elétrica em energia térmica, né? E esse processo ele tem um nome, né? O nome desse processo é efeito Pô, não tá Joule. vendo nada aí, não. Você tá mostrando alguma coisa? Estou transmitindo aqui. Se tiver mostrando, não tá aparecendo nada aqui para mim, não. Deixa eu transmitir de novo aqui. Aí, agora que apareceu. Apareceu? Beleza. Então, novamente, né? Eu nem mudei de página, não. Só estou mostrando para vocês. Basicamente, os resistores, né? Ele tem essa função. E quando você transforma energia elétrica em energia térmica, é o que a gente chama de efeito Joule, decorrente da colisão de elétrons da corrente em outras partículas do condutor. Então, basicamente, ele oferece uma oposição à passagem daqueles elétrons, que a gente viu que o corrente contínua. O elétron ele tem a função de ficar transitando entre átomos, né? E quando você se opõe à passagem desses elétrons, né? Eles vão colidir e essa colisão desses elétrons, né? E falando de uma forma mais atômica, de uma forma mais micro, aí a gente vai ter o aquecimento do componente, né? E aí eles são utilizados tanto com essa função de aquecer, quanto de controlar a tensão em alguns circuitos, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho, mas quanto maior a resistência, menor vai ser a capacidade dos elétrons. Então, se o elétron ele tem dois caminhos para passar, né? E aí ele tem um caminho que a resistência é 10 e outro que a resistência é 100, obviamente que os elétrons eles vão escolher o caminho mais fácil, né? E qual que é o caminho mais fácil? Aquele que tem menor resistência, tá? Então, parece o ser humano, né? O ser humano ele tende a escolher os caminhos mais fáceis. Então, é esse mesmo conceito, tá? Então, durante essa colisão, existe a transformação, né, na forma de calor, né? Condutores com essas características são denominados resistores, tá?
eles podem ter algumas aparências. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Eles têm algumas aparências, né? Então, tem resistor para circuitos eletrônicos, então ele é um pequenininho, né? Muito provavelmente tem um mais pequeno do que esse aqui, que são os de microcomputadores, né? E de elementos de placas mais sutis. Tem alguns, né, que são mais robustos, eles suportam uma tensão maior. Esse aqui é um exemplo, né, de um resistor para frenagem de inversor de frequência, onde ele envia uma sobrecorrente para o barramento ali do inversor, depois a gente vai estudar sobre o inversor, e esse barramento ele dissipa essa tensão e essa corrente que estava sobressalente no circuito, ao invés de enviar para os elementos eletrônicos, ele envia tudo para o resistor. E aí o resistor consome aquilo tudo e transforma aquilo em calor, né? E aí tem vários tipos, né? Tem alguns que são resistores para aquecimento, tem outros que são para controle de tensão no circuito, e tem outros, né, que é para dissipar energia, né? Então tem algumas funções desses elementos. Dentro dos resistores, né, o mais utilizado, principalmente em elementos eletrônicos, são esses pequenininhos aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é quando a gente define, né, alguns. Então tem aí ó, um de 4 bandas, que são 4 possibilidades, 5 bandas, que são 5 possibilidades, e 6 bandas, né? Então cada um ele vai ter uma característica. Normalmente o de 4 bandas é um que tem tolerância de 10%. O que seria essa tolerância? Esse valor de tolerância. Quanto maior a precisão você precisa em um resistor, menor tem que ser sua tolerância. Então vamos supor aqui que eu tenha um resistor de 120 ohms. Se eu ir com uma tolerância, né, de 10%. Então, se eu pegar esse resistor e fizer uma medição, ele pode variar 10% para mais e 10% para menos. Então, ele pode variar de 112 para cima, 132, e para baixo até 108, né? Então, a tolerância dele é esse valor. Então, se ele tiver 108, não adianta nada. Ele está dentro do range dele, tá? Então, esses aí são utilizados em equipamentos que não precisam de uma precisão tão grande. E aí vai diminuindo, né? Tem ali a tolerância de 10%, tem a tolerância de 5%. Vamos supor que a gente tem esse mesmo elemento aqui, ó, esse mesmo resistor com uma tolerância de 5%. O que significa essa tolerância? Então, significa que se eu medir e ele der fora de 5%, que seria 126, opa, 5 ohms não, né? 5%. Então, se ele der entre 126 ou 116, não, 114, então ele está certo, porque ele tem uma tolerância, ele consegue errar para cima e para baixo, ele pode errar para cima e para baixo, no máximo 5%. Vamos supor que eu tenho lá um elemento de 5% e ele está medindo 140. 140 já está fora da faixa de tolerância indicado pelo resistor, né? E temos resistores de precisão, né? Que são esses elementos aqui, que tem uma tolerância de 0, nesse caso, né, de 1% ou 0,1%, dependendo do nível, tá? Pode ter alguns maiores, dependendo da cor também, tá? Então, esses aqui, ó, normalmente eles são utilizados em balança. Balança, ela funciona baseado num princípio de piezoelétrico, que é variação de resistência, e aí, dependendo da profundidade, né? Quanto mais ele desce, aí ele vai variar essa resistência. Aí você tem que ter um jogo ali de resistores para fazer essa correlação de resistência. E aí você tem que ter um resistor muito preciso, né? Você está trabalhando ali, às vezes, com uma balança de precisão. Então, nesse caso aqui, na época que eu trabalhava com calibração, né? Com manutenção e calibração, tinha que fazer troca de resistor de balança. Aí você teria que utilizar um muito mais preciso do que um qualquer ali para fazer uma manutenção, às vezes, numa placa de multímetro ou de um elemento correlato, né? De uma placa de um equipamento de medição. Tá? Então, quanto maior a tolerância, mais eficiente, né? Quanto menor a tolerância, mais eficiente, mais próximo do valor real o resistor vai estar. O primeiro
A primeira listra, ela identifica o primeiro dígito, a segunda listra, o segundo dígito, a terceira listra, o terceiro dígito, e a quarta listra, o multiplicador. O que significa esse multiplicador? Multiplicador eu gero um valor numérico, né, no meu resistor, um valor lá. Coloca aí, pessoal, vamos criar uma aqui, ó. Me fala um valor numérico qualquer de 3 dígitos aí. Qualquer uma, pode. E ficou uma. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se alguém digitou. 333. Aí vai ficar fácil. 333. Meu primeiro dígito tem que ser que cor? Laranja. Então, meu resistor ele vai ter essa aparência aqui, ó. Meu segundo dígito, laranja também. E meu terceiro dígito, laranja, tá? Se eu estiver falando de um resistor de 333 ohms, né, que é a grandeza de resistência, eu vou colocar qual multiplicador? Eu vou colocar esse valor que eu gerei com meus 3 dígitos vezes o multiplicador 1. Eu vou colocar esse valor aqui, ó, vezes o multiplicador 1, tá? Como que eu coloco? Quarta listra é preta, né? Agora coloca qualquer número aqui embaixo. Qualquer número. Obviamente que não acima de 1 milhão ou, né, um número muito grande. Qualquer valor aqui com diferenças aí de dígitos. Vou esperar aí. O primeiro que colocar, a gente vai gerar um resistor na faixa que você digitar. Então, para vocês entenderem como é que é gerado esse resistor. Para alguns, isso aqui já é manha, né? Já está acostumado, já trabalha com isso. Mas a gente tem que trabalhar com nivelamento, né? Para alguns, aqueles que não conhecem, isso aqui vai ser importante, tá? É a primeira coisa. Pegou uma placa para fazer conserto, você tem que medir a resistência. Obviamente, o problema de medir a resistência na placa tem um jeito muito fácil, que é se o resistor estiver preto ali, estiver queimado, com cheiro estranho, problema muito provavelmente vai ser ele. Mas para medir a resistência dele, ele não pode estar na placa. Então você tem que tirar ele da placa, né? Depois fazer a medição. Se tiver dentro do range, né, da listra, você vai ter que voltar para lá. Então ele tem esse probleminha, né, na hora de 5.018, 5.186. Vamos lá, 5.186. Eu só tenho aqui, ó, a possibilidade de 3 dígitos. Então, eu vou ter que representar 518 com esse 3 aqui, vai ter que ser dentro da minha faixa de tolerância, tá? Então, vamos lá, ó. 5, meu resistor. Qual cor que é do meu resistor? Vamos lá. Vamos fazer junto aqui, porque vai ficar mais fácil. Depois que eu passar disso aqui, eu não volto mais não, hein? 5 é letra ou é número? Não, é cor, né? Oxe. 5, cor verde. Tá, beleza. 1, cor preto. 1, cor preto. No, volta a fita. 1 é preto quando é multiplicador. Quando é o dígito, é preto? É o marrom, exato. Como é que eu vou ter marrom aqui? Não vou ter marrom. Vou colocar esse cobre aqui. 8. 8 é cinza. Perfeito. Nesse caso aqui, eu estou representando os 518. Qual que é o meu multiplicador para ter algo próximo a 5.180? Qual que é a cor que eu vou utilizar? Por quanto que eu tenho que multiplicar? Se eu multiplicar 518 por 1.000, quanto que eu vou ter? Eu acho que eu vou passar 518 vezes 1.000. Lembrando, né, que K é 1.000, 10K é 10.000, 100K, 100.000,
1 mega vai ser 1 milhão, 10 mega, 10 milhões. Se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter 518 mil. E não é o que eu quero, né? Eu quero quanto? 5.180. Se eu multiplicar 518 por 10, quanto que eu vou ter? 518 vezes 10. Vou ter 5.180. Então, qual cor que é? Multiplico por 10. Então, vou ter que ter aqui a marrom, né? Tá? E esse valor aqui, ó, esse finalzinho, é porque não é um valor comercial. Então, se a gente já chegou em 5.180, será que eu preciso de uma precisão tão alta para ter 5.183? Não faz tanto sentido, tá? Quando é um elemento de precisão, beleza, mas aí você vai projetar o seu sistema para não precisar de valores não comerciais de resistência. Beleza? Entendido? Posso passar aqui, não preciso mais voltar, né? Alguma dúvida sobre a definição desses resistores? Lembrando que tem a opção de ter resistores muito pequenos, onde eu seleciono 3 valores e multiplico por 0.01, 0.1, né? Então, existem essas possibilidades, tá? Então, vamos passando aqui. Beleza, essa é a parte mais legalzinha, né? Agora a gente vai para a parte um pouco mais complexa, tá? Resistência elétrica e lei de Ohms. Normalmente, a gente tem uma lei de Ohm que vai ser discutida na próxima. Temos a lei de Ohm que será discutida na próxima aula, tá? Então, já se preparem para anotar fórmulas, lei de Ohm das potências, lei de Ohm das tensões, que a próxima aula ela vai ser um pouco mais densa, para que vocês entendam todos os conceitos, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, a resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor e mede a oposição que os átomos oferecem à passagem da corrente elétrica. Considere o resistor representado no trecho do circuito abaixo, onde se aplica uma DDP, que seria uma tensão, e se estabelece uma corrente de intensidade I. Então, eu aplico aqui, ó, uma tensão, vamos supor que seja lá 10 volts, né? Então, é a força que eu estou impulsionando os elétrons. Quanto maior o meu resistor, quanto mais resistência eu tenho, quanto maior esse valor aqui, ó, maior esse multiplicador, mais oposição eu vou fazer à passagem da corrente. Tá? Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá? Então, basicamente isso. O que vai acontecer? Se eu tenho uma resistência muito grande, meu elétron ele vai andar lentinho aqui no meu condutor. Por quê? Porque ele não vai querer passar nesse circuito, nesse resistor. Tá? Quanto menor o resistor, mais rápido o meu elétron vai passar aqui. Tá? Então, é basicamente isso que ele fala. Tá? Existe um conceito muito importante. Antes de falar sobre lei de Kirchhoff ou associação de resistores, que são esses conceitos aqui, ó, que são os nós, as malhas, os ramos e os laços. Em um segundo momento, quando a gente for estudar lá a lei de Kirchhoff, lei de Ohms, a gente vai voltar a esses conceitos. Tá? Só que antes de voltar a esses conceitos, a gente precisa entender, né? Antes de falar sobre associação de resistores, a gente precisa entender esses conceitos. O que basicamente são os nós? O nó é quando há ramificação no circuito de modo que exista mais de um caminho para a passagem de corrente. Então, aqui eu tenho uma plaquinha simples, com duas fontes de tensão, alguns resistores. O que vai acontecendo aqui? Eu tenho uma passagem de corrente. O que eu falei para vocês? A corrente ela vai do positivo até o negativo num circuito. Né? Só que bem aqui, ó, ele encontra uma ramificação. Nessa ramificação, o que vai acontecer com a minha corrente? A minha corrente é como se fosse uma torneira. E aqui eu tenho um T, né, de água. Então, a minha água vai vir aqui, ó. E lembrando, né? A gente comparou a corrente com a água, o fluxo de água em uma tubulação. Então, aqui a gente tem o fluxo de água chegando, esquece, né, esse resistor. Se eu chego aqui no T, o que vai acontecer com a minha água? Ela vai ter a possibilidade de vir ou descer, né? E aí, quando existe essa ramificação, a gente chama esse elemento de nó, tá? Em um segundo momento, a gente vai entrar com mais profundidade nos nós, nas malhas, nos ramos e nos laços. Mas é para vocês entenderem esse conceito já.
tenho um circuito e chego aqui, ó, com a minha corrente no circuito e ramifico, eu tenho um nó. Dúvidas? Do que é nó? Se eu chegar aqui, ó, vou apagar isso aqui tudo. Ó, o que eu falei para vocês? A corrente ela vai do positivo para o negativo, né? A tendência é que ela vai descarregar lá no negativo. Então eu tenho aqui uma corrente. Minha corrente chega aqui, ó, o que acontece com ela? Ela pode tanto continuar aqui quanto descer. Simples assim. Se ela pode ter essa ramificação, eu chamo de nó. Deixa eu ver se entenderam. Ficou dúvida? Não ficou dúvida ou não entendeu? Então, aqui a gente tem os nós, tá? Primeiro conceito, esquece. Chegou, ramificou, tá, beleza. Chegou, ramificou, chegou a corrente, ramificou, eu tenho um nó. Aqui embaixo eu tenho um conceito de malha, que é outra coisa totalmente diferente. Já falei dos nós, agora eu vou falar da malha. O que é a malha? São caminhos fechados em que se inicia um nó e voltamos ao mesmo nó. Isso aqui é um nó? Sim, né? Isso aqui é um nó? Sim, tá? Então, a partir do momento que eu consigo sair de um nó, vir no circuito, rodar o circuito inteirinho e voltar no mesmo nó, eu tenho uma malha, tá? Se eu conseguir fazer isso nesse nó aqui de baixo, sair dele, voltar aqui, subir, descer, eu tenho uma malha. Se eu pego isso aqui, ó, esse nó, saio dele, desço aqui, venho aqui, subo nele, eu tenho outra malha. Então, nesse exemplo aqui, ó, de um circuito qualquer, não se preocupe com esse circuito, depois a gente, no final lá, daqui umas 2 aulas, a gente vai resolver esse circuito aqui, né? Calcular, né, esse circuito, tá? Então, a gente tem duas malhas. Então, se eu saio de um nó qualquer, nesse exemplo aqui, a gente tem dois nós, tem um nó aqui em cima e um nó aqui embaixo. Se eu saio dele, dou a volta e volto no mesmo nó, eu tenho uma malha. Certo? Dúvidas? E temos, né, os... Oi? Tranquilo? Não sei se falou não, se falou sim. Tranquilo? E agora a gente vai conceituar o ramo. Então, a gente já conceituou o nó, que é quando a corrente ela se divide. Já conceituamos as malhas, que é quando a gente tem um nó, eu saio de um nó e volto para o mesmo nó. E os ramos, eles são um trecho do circuito entre dois nós. Então, aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, eu tenho um ramo? Sim ou não? Saio de um nó e vou até outro nó. Opinião? Sim. Desse nó até esse nó, eu tenho um ramo? E desse aqui até esse, eu tenho outro ramo. Então, nesse circuito, quantos ramos eu tenho? Nesse circuito, eu tenho dois nós. Vamos começar a conceituar, né? Nesse circuito, eu tenho dois nós. Eu tenho duas malhas. E eu tenho 3 ramos. Beleza. E quantos laços eu tenho? O que é o laço? O laço ele se assemelha à malha. Só que ele pode sair de qualquer componente do meu... ou caminho, né? Do meu circuito. O que significa isso? Se eu pegar esse componente aqui como referência, sair dele e voltei para ele, eu tenho um laço. Mas se eu... laço, né? Opa, laço. Se eu tenho
Boa noite, boa noite. Aqui, mas já voltei. Vocês estão por aí? Estão me ouvindo? Deixa eu voltar aqui a chamada. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, professor. Beleza. Beleza. Então, voltei aqui. Desculpa aí a queda. Então, basicamente, de qualquer componente que a gente começar, a gente tem um laço. Então, podemos ter inúmeros laços, né? Mas, no geral, se a gente faz de um componente até voltar ao outro, então, nesse caso aqui, ó, se eu escolhesse esse como referência, teríamos também 2 laços nesse circuito. Com relação a essas nomenclaturas, alguma dúvida? Toda vez que eu for ensinando uma coisa nova, eu vou perguntar se tem dúvida ou não. Tá? Muitas vezes você pode ficar com dúvida em algum passo, ó, professor, eu não entendi o que é laço, não, explica de novo. Então, em um dia, né, se a gente tiver uma reunião, falar, ó, o professor não explica as dúvidas dos alunos, é impossível, porque na aula, a única coisa que eu faço é explicar uma coisa e perguntar se tem dúvida. Beleza? Posso passar para o próximo? Laço. Tá, o laço, ó. O laço, ele é semelhante à malha. A malha, basicamente, ele inicia no nó e termina no mesmo nó. Só que, num laço, você pode começar em qualquer caminho fechado em um circuito, começar, né, em qualquer caminho. Só que ele tem que ser um caminho fechado. Se eu tivesse, né, tem exemplos, né, que o circuito é assim, ó. Ele vem aqui, e tem um resistor aqui, e depois esse próprio resistor ele liga em outro aqui e tudo mais. O que que significa? Significa que se eu não tenho nada ligando esse aqui, ó, eu não tenho um caminho fechado, porque eu não estou retornando aqui para a fonte. Então, isso aqui não é considerado um laço e também não é considerado uma malha, tá? Só que o laço ele pode ser encontrado partindo de qualquer componente. Você lembra que a malha ele pode ser partindo somente do nó e retornando para o mesmo nó? Já o laço, não, ele pode ser começar em um componente e terminar no mesmo componente. Se ele começa no componente e termina no mesmo componente, a gente tem um laço que seria um caminho fechado. Se eu começo nesse componente, venho aqui, dou a volta e volto no mesmo componente. Então, eu tenho um caminho fechado, né? Se eu tenho um caminho fechado, eu tenho um laço. Conseguiu entender? É quase igual o nó. Só que o nó é aquele conceito da passagem da corrente para os dois lados, e o laço não. Eu posso começar ele em qualquer componente do meu circuito. Mas aí eu tenho que fechar o circuito. Tem que ser um caminho fechado, onde ele inicia e volta para o mesmo circuito do outro lado, né, dele. Conseguiu entender? Duas malhas juntas, pode considerar uma outra malha, uma terceira malha. Bom, normalmente esse conceito de terceira malha, a gente não observa, mas é possível você considerar esse aqui, ó, como uma terceira malha. Só que aí entra numa teoria que é a teoria da superposição, né? Que seria considerar essa aqui malha um, malha 2 e a de fora malha 3, né? Pode ser considerada, até porque se eu tenho um nó aqui e eu vou e retorno para o mesmo nó, eu tenho uma malha. Pode ser considerada, tá? Como uma terceira malha. Só que normalmente na literatura você vai encontrar isso em um método de resolução de circuitos que se chama superposição, que é quando você considera a malha externa, tá? Mas pode ser considerado. É igual eu te falando, né? Começou no nó, voltou para o mesmo nó, é uma malha. Independente, se você fizer uma curva, um caminho totalmente diferente, voltou para o mesmo nó, uma malha, tá? Então, nesse caso, pode ser considerado também. Beleza? Sem dúvidas, posso passar para o próximo? Agora a gente vai falar um pouco sobre os resistores em série, resistores em paralelo. O que são os resistores em série? Aqui ele simulou como sendo os resistores algumas lâmpadas. Já tentou, vamos supor que a gente tenha lá uma fita de LED, né? Hoje em dia as fitas de LED elas são derivadas em todos, mas vamos supor que seja aquelas fitas de LED, de negócio, como é que chama? De luz de Natal, né? Então, várias lâmpadas ligadas assim. Se uma delas se rompem, né?
se o circuito interno dela aqui, se fosse uma lâmpada incandescente, se aquele tungstênio que fica dentro dela se rompe, o que vai acontecer? Esse circuito aqui ele vai parar de ser alimentado. Então, o conceito de série é um é ligado na saída do outro. Então, aqui eu tenho a entrada, a minha entrada do próximo é ligada à saída do anterior. Tá? Então, se eu tivesse uma frase para gravar, para entender o que é série, entrada, a saída do anterior é ligado na saída do próximo. Tá? Então, ó, entro aqui no meu circuito, saída do anterior ligada na entrada do próximo, saída do anterior ligado na entrada do próximo, saída do anterior ligado na entrada do próximo. O conceito fica legal porque se eu tiver, né, um circuito aqui que está passando corrente, todas as minhas lâmpadas estão ligadas. Ó, minha lâmpada está ligada, aí eu tenho uma resistência aqui dentro. Lâmpada ligada, resistência aqui dentro, lâmpada ligada, resistência aqui dentro, lâmpada ligada. Se a gente fosse levar em consideração aquelas lâmpadas de incandescente, né? Que tem um filamento aqui dentro. Então, se uma das minhas lâmpadas queimar, vocês acham que ela vai continuar ou não funcionando? Esse circuito aqui? Continua não, professor. Não continua, né? Por quê? Porque eu tenho a quebra do circuito, né? Então, eu vou ter lá o circuito todo contínuo, aí aqui vai estar queimado, e aqui funcionando. E para ter corrente elétrica, o que eu falei para vocês? A gente tem que ter diferença de potencial, que é um nível lógico alto, né? Um nível de tensão alto, e um nível de tensão baixo para os meus elétrons, né, serem impulsionados para chegar no nível baixo, né? Então, no caso da série, ele só funciona quando está tudo interligado. Beleza, vamos conceituar agora em nível de fórmula. Então, a aparência, né, a gente tem a resistência, ela tem essa simbologia, né, que seria como se fosse um raiozinho. Então, aqui a gente tem, né, um conceito muito importante é essa aqui, ó, resistência equivalente. O que seria essa resistência equivalente? Vamos supor que a gente tem um circuito com essa aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, a gente tenha 5 lâmpadas, né? Essas eu vou ter a mesma intensidade luminosa. Então, a gente está falando aqui de coisa que dá para ver. Lumens, basicamente, é uma grandeza de luminosidade. Então, se eu tivesse 10, se eu tivesse 4 de 10, é a mesma coisa que ter uma de 40, correto? E no resistor é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui 3 resistências, nesse exemplo aqui ele fala, ó, se eu tiver 3 resistências em série, eu consigo substituir essas 3 por uma só, que consegue ter a mesma intensidade, né, de consumo do que as 3 juntas? Como que eu faço isso? Na série é simplão. Como que é? Eu pego aqui e somo todas. E isso aqui vale para N resistores. Vamos supor que eu tenha lá 20 resistores. O que eu vou ter que fazer? Resistência equivalente é igual à soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 até chegar lá em R20. Se eu somar todos esses resistores, vamos supor que cada resistor é de 10 ohms, que é uma grandeza de resistência. Se eu pegar todos esses resistores e somar, eu vou ter 20 resistores de 10. Então, eu poderia substituir esses 20 resistores de 10 ohms por um só de 200. Tá? Então, é isso que essa resistência equivalente fala. Se eu pegar para substituir uma série, né, de resistores, eu posso substituir por um só, que ele vai ter o mesmo consumo de todos. Isso que é resistores em série. Tá? Se um desses estragar, vai funcionar? Não, porque minha corrente está passando aqui dentro. Tá? Conseguiram entender esse conceito? Já chegou a. Acho que imagino que vocês já tenham chegado a ver, né, alguma coisinha sobre isso lá no presencial, mas é importante que a gente tenha gravado, né, para em momentos ali que vocês precisam relembrar essas teorias. Dúvidas sobre resistores em série? É só somar.
somo todos e substituo por um, né, que eu chamo de resistor equivalente. Posso passar para o próximo? E aí você entendeu, né, como é que ele é ligado. Um na saída do outro, ó. A saída de um na entrada do outro. E aí eu tenho, né, um circuito em série, tá? Quando eu identificar isso, eu sei que eu tenho que somar os resistores para encontrar a resistência equivalente. Dúvidas? Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Se não tiver. Dúvida, quer que eu explique de novo? Falei muito rápido, falei muito devagar, falei muito complexo. Pode pontuar aí, ó, senão eu vou passando aqui. Vou seguir então, tá? Se ninguém falou nada, espero que todos tenham entendido. A série bem tranquilo, tá? Então, vamos lá para o próximo. E temos o paralelo. O que é o paralelo, né? A ligação em paralelo. Aqui, ó, você esquece isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Por quê? Ele mostrou aqui, ó, a física da coisa. Normalmente, nós temos duas formas de sentido dos elétrons, que seria a convencional e a física. A convencional fala que é do positivo pro negativo, né? O que é convencional? É o que todo mundo fala, né? Mesmo sabendo que é o contrário, tá? Então, é o que a gente adota nos cálculos, nas nossas atividades. Nas atividades, a gente sempre fala que é do positivo para o negativo. Então, suponha que o elétron está fazendo isso, tá? Mesmo já sabendo, né, hoje em dia, que não é esse movimento que acontece fisicamente nos elétrons, tá? Mas a gente vai entender dessa forma. Então, aqui, ó, o que acontece no circuito em paralelo? Normalmente, as lâmpadas, né, da nossa casa, o nosso circuito é todo ligado em paralelo. Por quê? Se eu tiro, né, vamos supor que essa lâmpada aqui, ela parou de funcionar. Então, agora eu não tenho mais passagem de... Porque ela parou de funcionar. Deixa eu colocar o... Ó, ela parou de funcionar e aí fica difícil. E aí meu circuito abriu, né? Então, eu não tenho mais passagem dos elétrons. Essas outras duas lâmpadas, não tem mais passagem de elétrons aqui. Essas outras duas lâmpadas, elas vão parar junto com essa aqui, que queimou ou aconteceu alguma coisa com ela, abriu o circuito? Qual que é a opinião de vocês? Deixa eu dar uma olhada. Não. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha, né, o rompimento desse filamento aqui, ela vai ter alimentação, porque a gente está fechando o circuito. Então, a característica do circuito em paralelo é todas as entradas estão juntas e todas as saídas estão juntas, né? Ou jampeadas, ou com emendas de derivação, tá? Então, esse é o conceito. Enquanto essa aqui, ó, a saída de uma estava na entrada da outra, essa aqui, todas as entradas estão juntas e todas as saídas estão juntas. É o conceito para a gente identificar um circuito em paralelo, tá? E aí ele tem, né, essa aparência. Lembrando que ele pode ter tanto essa aparência, né, o resistor pode ter essa aparência, quanto ter essa aparência aqui, ó. São as duas simbologias usuais. Deixa eu... Deu muito zoom. Então, como é que aqui, ó, a corrente total que atravessa o conjunto de resistores em paralelo é igual à soma das correntes que atravessam cada resistor individualmente. O que significa isso? Em um circuito em série, o que eu falei? O que é importante a gente lembrar? Ó, se eu tenho a passagem do positivo e do negativo aqui, se eu tiver uma alimentação de 10 volts, cada um desses componentes ele vai consumir 2 volts. Por quê? Porque no positivo eu tenho a saída de 10 volts e no negativo eu tenho 0 volts. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu estou passando nessa malha aqui, eu tenho que... E o que é malha? Ó, eu tenho um nó aqui, né? Eu tenho um circuito que seria um nó aqui, ó, e tenho um circuito fechado. Seria um laço também, né? Mais conhecido como laço. Então, aqui eu vou ter que ter o consumo dessas tensões, né? Vamos supor que eu tenho 8 volts aqui para ficar melhor o cálculo. Então, aqui eu consumo 2 volts, aqui eu consumo 2 volts, aqui eu consumo 2 volts e aqui eu chego 0 volts, né? E a minha corrente? A minha corrente é a mesma em todos os 4 elementos. E enquanto isso, num circuito paralelo, eu vou ter a tensão
de 12 volts em todos os meus circuitos. Então, aqui eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 12 volts e aqui eu tenho 12 volts. Por isso que a instalação residencial ela é feita em paralelo. Por quê? Porque a minha lâmpada ela é alimentada por 220 volts, fase neutra, né? Se eu alimentasse essas lâmpadas em série, cada lâmpada ela ia ter um consumo de tensão, e aí lá na minha última lâmpada ia sobrar pouca tensão para consumir. Então a intensidade luminosa ia ser pouca, né? Porque a minha lâmpada ela foi feita para trabalhar em 220 para gerar uma capacidade luminosa. Se eu gero menos tensão nela, ela vai gerar menos luminosidade, né? E aí por isso que é feito na residência, né, circuito paralelo. Porque quando você faz o circuito paralelo, a tensão de saída ela é igual para todos os resistores, né? Igual esse exemplo que eu passei para vocês aqui, né? E a corrente? Aí a corrente é diferente. Por isso que eu falei sobre nó. Quantos nós a gente tem aqui? Vamos ver se vocês pegaram a manha. Vou pegar aqui, vou botar aqui e colocar de lado aqui, ó. Quantos nós temos nesse exemplo aqui, ó? Isso aqui é um nó? 1, 2, 3, 4. Perfeito, perfeito. E quantas malhas nós temos aqui? Se a gente não levar em consideração a malha externa. 3, né? Uma, que seria aqui, ó. Início no nó, volta no mesmo nó. Início no nó, volta no mesmo nó. Início no nó, volta no mesmo nó. Se fosse considerado de fora, seria essa aqui, ó. Início no nó, volta no mesmo nó, tá? E aí seria, né? Para o caso sem a malha externa, 3. Para o caso da malha externa, 4, tá? E aí, como é que a gente conceitua? Deixa eu ver aqui. Chamando, tá? E como é que a gente conceitua a questão da fórmula em circuitos paralelos? A fórmula em circuito paralelo é basicamente essa aqui, ó. Temos duas formas de realizar esses cálculos. Uma fórmula que eu considero mais complexa, mas é uma fórmula que ela consegue realizar a soma dos circuitos paralelos de vários, né, resistores em paralelo, né? Que é essa aqui, ó, que é 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 dividido por R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, até N resistor. Então, eu poderia ter aqui, ó, inúmeros resistor. Se eu fizesse essa fórmula aqui, ó, era só aplicar o valor da resistência nessa fórmula e eu ia encontrar. Só que o grande problema dessa resistência é que a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum desses resistores aqui, ó. E aí fica um pouco chato, né? Como é que a gente encontra? Ah, vamos supor que a gente tenha lá 5, 10 e 15. 3 resistores com esses valores. Aí você ia ter que dividir por 5. Aí aqui 1, aqui 2, aqui 3. Aí eu teria que dividir por 3, esse 1, esse 1. Ou esse 2, esse 3. Aí, ou esse 1, né? Dividir 3 dividido por 3. Aqui eu dividia por 2, aí é 1, 1, 1. Aí esse aqui seria o mínimo múltiplo comum, que seria a multiplicação desses itens. 5 vezes 3, vezes 2. Aí depois, para formular essa fórmula aqui, aí eu ia ter que pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo meu R1 e multiplicar pelo valor de cima, para encontrar o numerador. Complexo, chato de fazer. É bem complexozinho de fazer. Depois a gente vai fazer, mas é mais complexo. Tem um jeito que ele é mais fácil, que ele trabalha com pares de resistência. Então, primeira coisa que eu faço, se eu quiser fazer um cálculo de resistência em paralelo desses dois resistores, eu utilizo uma fórmula de 2 a 2, né? Então, eu vou primeiro calcular R1 e R2. Desse R1 e R2, eu vou encontrar algo que seria assim, ó. Que seria a resistência equivalente desses dois. Então, eu poderia chamar ela de R1, resistência R1, R2, que seria a substituição dessa aqui e essa aqui por uma só. E fazer ela novamente com R3. Aí eu vou utilizar lá o resistência equivalente R1, R2 vezes R3, dividido por R1, R2 mais R3. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula mais fácil de você encontrar a resistência equivalente, calculando de pares, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Ao longo dessa unidade curricular, o nosso objetivo é fazer exemplos, né, utilizando essas duas possibilidades, tá?
Num primeiro momento, a gente saiu lá de fundamentos da comunicação. Agora a gente está falando de extremo cálculo, né? De cálculo, de número, de fórmula. Um primeiro momento, pode causar, né, um pouco de estranheza, dificuldade com relação a esses cálculos. Mas não se preocupe, né? Não desista do curso, não foge para as colinas. A gente vai fazer junto, tá? Todos os cálculos que serão necessários durante a unidade curricular, nós vamos fazer junto. Todas as atividades, da mesma forma que eu tratei lá a unidade curricular de fundamentos da comunicação, a gente vai fazer de forma conjunta. Então, não precisa ter pressa de desenvolver nada, tá? Vai ser bem tranquilo, a gente vai trabalhar esses aspectos aí juntos. Aqui foi primeiro para vocês entenderem, né, como é que é montado esse circuito, vai entender como é que a corrente se comporta, como é que a tensão se comporta em circuitos de série paralelo. Então, era mais para a gente conceituar, tá? Então, essa aula vai ser importante que vocês reassistam, fazendo anotações de tudo que eu falei. Se ficou alguma dúvida, né, eu já me coloco à disposição para tirar dúvidas que surjam. Semana que vem a gente já vai começar a falar sobre leis, né? Lei de Ohm, né? Lei de Ohm das potências, lei de Ohm das tensões, como é que a gente transforma, né, essas leis de Ohms para outras fórmulas que a gente vai utilizar. Tá? Então, vai começar agora a parte de cálculo. Tá? Então, para quem estava achando muito fácil fundamentos da comunicação, agora vai dar uma apertadinha. Então, é importante que vocês, né, vejam alguns vídeos de matemática, né? Matemática de fração, fórmula, conjunto numérico. Então, vai ser importante que vocês vejam relembre, né, alguns itens lá do ensino fundamental, do ensino médio, que a gente vai aplicar aqui, tá? Mas lembrando, isso aí a gente vai construindo conforme a gente vai caminhando durante essa unidade curricular. Não se preocupe, né? Eu trabalho com bastante turma aí do curso técnico, muitos já faz tempo que não estuda nada sobre matemática, às vezes não sabe como é que o que estava multiplicando passa dividindo, o que estava dividindo passa multiplicando, o que estava somando passa subtraindo. Então, isso aí eu sei, tá? Então, a gente vai trabalhar bem lentamente. Hoje foi mais uma visão geral para vocês entenderem. Continuem nessa semana, né? Estudando essa aula, estudando ali o conteúdo do curso. Semana que vem a gente já vai começar a conceituar algumas fórmulas a fim de chegar lá no desenvolvimento das atividades. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Alguém? Nereu? A dúvida, né, Leonardo, vai surgindo aí no decorrer do desenvolvimento, né? Isso aí é com certeza. Essa unidade curricular, ela é o embasamento teórico. Então a gente vai utilizar ela bastante, tá? Então, é, assim, mas de qualquer forma, não assusta, porque eu sei que é muita fórmula, é muita coisa, mas ela é prática, né? Tem que tirar lá suas 2 horas, suas 3 horas de estudo diário, que aí você vai conseguindo, né, associar, tá? Mas eu entendo que é bem complicadinho. Isso aqui, na minha época, não foi fácil para aprender e nem vai ser, né? Não vai ficar mais fácil. Tem que desenvolvendo mesmo, né? Começando ali do zero, alguns conceitos mais iniciais, beleza? Mas eu tô aí para ajudar também, qualquer dúvida que surja. Boa noite, Leonardo. Eu gostaria de conversar um pouco mais com você, assim que encerrar. Aham. Não, tudo bem. Eu só finalizar aqui a aula, vou finalizar a gravação. Se não ficou dúvida, espero, né, que todos tenham gostado da aula. Eu agradeço a presença de todos. Semana que vem a gente volta firme e forte. Bom feriado a todos, né, para quem vai curtir aí o feriado. Bons estudos também. Utiliza esse feriado para estudar, para quem vai poder, né, tirar esse feriado aí. Uma boa noite a todos e até a próxima aula.